Oi, pessoal. Pessoal, olha só que lindeza, minha LC Tropical Trick. Vou mostrar ela hoje para vocês e vou aproveitar e falar com vocês sobre 8 dicas que eu acho assim muito importante para que se tenha sucesso no cultivo de orquídeas. Esse tipo de vídeo é mais voltado para as pessoas que estão iniciando, né? Mas não deixa de servir para aquelas pessoas que têm mais tempo de cultivo, porque eu sempre digo que a gente está sempre aprendendo, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa, ou vendo um vídeo, ou conversando com alguém, ou até mesmo com as nossas próprias plantas, porque aqui em casa eu aprendo muito com minhas plantas. Eu costumo falar que as minhas plantas falam, né? Elas me mostram quando elas estão gostando de um determinado lugar, quando elas não estão gostando, quando tá, né, excesso de alguma coisa. Então, assim, eu sempre observo muito minhas plantas e com isso eu aprendo muito. Então, baseado no meu aprendizado, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Como eu falei, voltado para as pessoas que estão iniciando no cultivo ou para aquelas pessoas que têm dificuldade. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante, a primeira dica, é você saber o lugar, né, onde você vai colocar a sua planta, o ambiente que você vai colocar, né, sua planta. É muito importante, porque assim, se você não souber o lugar que você vai colocar a sua planta, você pode ter muito problema relacionado ao desenvolvimento das suas plantas. Então, assim, um dos lugares que eu sugiro você colocar é embaixo de uma árvore, talvez embaixo de uma varanda, né? Desde que tenha bastante luminosidade, ou então você fazer uma estrutura, né? Colocando sombrite, oferecendo luminosidade para suas plantas, que é o fator principal. Então, assim, não importa aonde você vai cuidar, né? Onde você vai cultivar suas plantas. Tem muitas opções, né? Desde embaixo de uma varanda, embaixo de uma árvore ou até mesmo em um orquidário. Então, assim, o ambiente onde você vai colocar suas plantas é muito importante, certo? Outra coisa, pessoal, é o replante. Comprou uma planta, replante ela. Se você ficar apreensivo, tenho medo porque está florida e tal, espere acabar a floração e replante ela, porque você replantando, você vai saber controlar a rega, né? Porque cada um tem seu substrato, cada um, como eu falei, o substrato é uma coisa muito particular de cada um, né? Então, assim, você com o seu substrato, você vai saber controlar a água da sua planta, você vai verificar se no substrato não tem caramujo ou alguma outra praga, né? Então, assim, comprou, troque o substrato. Mesmo que a pessoa fale assim, não, mas o substrato tá novo, não precisa trocar não e tal. A minha dica que eu sempre falo é essa, troque, porque eu já perdi bastante plantas, porque antes era medo de mexer. Porque eu comprava uma planta, eu via que ela estava, um exemplo, florida, então eu dizia assim, não, se ela está florida é porque ela está bem. Então, eu perdi muita planta, principalmente Phalaenopsis, simplesmente pelo fato que eu não replantava, certo? Então, assim, comprou sua planta, replante. Outra coisa muito importante que né, faz parte, né, de replantar é escolher um bom substrato. Você vai ver o que é melhor para você. Se é um mix de casca de pinos com carvão, se é um toquinho, ou se é uma mistura de, igual no meu caso eu uso muito, caco de telha, pedra, carvão, ou o esfagno, não sei, depende muito da sua região e daquilo que você gosta, né? Substrato é uma coisa que cada um vai saber o que é melhor para a sua região, certo? Outra coisa muito importante, o tamanho do vaso. Ó, o tamanho do vaso tem que ser proporcional ao tamanho da sua planta. Eu sou a prova viva, eu cometi muito esse erro no passado. Eu achava que quanto mais o vaso fosse maior, era melhor para a planta, e é o contrário. A orquídea não gosta de vaso grande. O vaso tem que ser proporcional ao tamanho da sua planta, certo? Outra coisa é a rega, o excesso de água. O excesso de água pode até matar a sua planta, certo? É mais fácil você matar por excesso de água do que por falta de água. Então, assim,
tomem cuidado com a rega, né? Não pode regar demais, é muito importante que a planta seque, né? Entre uma rega e outra, é muito importante isso, né? Para o desenvolvimento da planta. Outra coisa, pessoal, a adubação. A planta precisa se alimentar. Ó, não importa também o adubo, eu sempre digo, todo adubo é bom. Qualquer adubo é bom, desde que você use com cautela, não pode excesso, certo? Não pode excesso. Aqui no meu caso, aqui no suporte está o adubo de liberação lenta e lá no cantinho, ó, está o adubo orgânico. Mas a adubação é uma coisa assim que cada um vai usar o que se adaptar, o que achar melhor, certo? E outra coisa que para mim assim é fundamental é a observação. Fique sempre atenta. Fique sempre atenta às suas plantas, olhe por trás das folhas, olhe o substrato para ver se de repente não tem um caramujo. Observe a planta. Sua planta fala. Quando você olha para a planta, ela lhe diz se ela está gostando ou não. Então, assim, aprenda a observar as suas plantas. Então, assim, só reforçando. As 8 dicas, né, que eu acho primordial para que você tenha sucesso no cultivo das suas plantas. Vamos lá. Primeiro, o ambiente que você vai colocar, o lugar, né, que você vai colocar as suas plantas, precisa ser um lugar que as plantas se desenvolvam, que ela tenha ventilação, que ela tenha umidade na quantidade certa, né? Então, assim, precisa ser um lugar que seja agradável, né, para você cultivar suas plantas, como eu dei um exemplo, embaixo de uma árvore, embaixo de uma varanda, desde que tenha bastante luminosidade ou até mesmo em um orquidário, certo? Então, assim, cada um dentro da sua realidade, procure, né, oferecer para suas plantas um ambiente que seja bom, né, para ela se desenvolver. Então, assim, um ambiente, né, adequado, o replante, que é muito importante, o substrato, o vaso, o tamanho do vaso, né? Você tem que ser proporcional ao tamanho da sua planta, a umidade, né? A umidade não pode o excesso, jamais. Nenhuma orquídea tolera excesso de nada. Tudo tem que ter aquele famoso equilíbrio que eu sempre falo, né? A luminosidade adequada, né? Cada uma vai gostar de uma luminosidade. E tem umas que gostam de mais, outra gosta de menos. Então, assim, a gente vai ter que achar o equilíbrio, né? Tá aí a importância de você ter sua planta identificada. Você tendo a planta identificada, fica fácil, né? Para a gente pesquisar e ver sobre o que é que aquela planta gosta. Então, assim, a gente consegue oferecer condições para ela vegetar, né? Se desenvolver da melhor forma possível. E, né, a adubação, que é primordial, né? A planta precisa se alimentar, e a questão da observação. Então, essas são as 8 dicas que eu acho assim fundamental, né, para que você tenha sucesso no cultivo de suas orquídeas, certo? Até o próximo vídeo. Não esqueça de avaliar se essas dicas foram úteis para você, né? Você deixa aqui abaixo o que é que você achou, se você concorda, se você não concorda. Estou aberta a sugestões, né? De repente também, se você tem uma sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo, certo? Se você gostou desse vídeo, avalie, que é muito importante para mim, certo? Você curtir, comentar e é isso, pessoal. Outra coisa muito importante, não existe orquídea perfeita. Toda orquídea tem marcas da vida, né? Então, assim, é uma folha quebrada, é uma folha que foi atacada por um fungo, alguma coisa assim. Não existe planta perfeita, perfeita só se for de plástico. Então, assim, não se desespere, não sofra, certo? É claro que a gente fica feliz quando a gente vê uma planta assim perfeita, toda intacta, mas também é preciso entender que a planta está viva, é igual o ser humano. Né? O ser humano, de vez em quando, ele se machuca, ele é atacado. Então, assim, normal, certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal!